Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Deus é fiel, Deus é fiel. Vamos ler hoje em nome de Jesus? Deixa eu te falar, você já consagrou aí o seu dia na presença do Senhor? Consagre o seu dia na presença do Senhor, coloque nas mãos de Deus, em nome de Jesus, porque Deus está tomando conta de cada situação. Irmãos, Deus é fiel. O que eu e você precisamos está em Deus. O que eu e você precisamos está com Deus. Olha só, existem coisas que nós não entendemos por que está acontecendo e como está acontecendo. Jamais, de novo, jamais a culpa é de Deus. Mas a solução está em Deus. O que acontece, o que aconteceu, por que deixou, por que não é, está em Deus. E Ele vai nos revelar. E eu preciso buscar. Presta bem atenção. 1 Reis 18, versículo 1. Depois do versículo 1, eu vou pular lá para o versículo 41, tá bom? Tá? É um salto grande. Olha só. Algum tempo depois, no terceiro ano daquela severa estiagem, estava uma seca tremenda lá em Samaria. E o Senhor, ordenou a Elias: vai, apresenta-te a Acabe, eis que vou mandar chuva sobre a face da terra. Irmão, olha só, Deus ordenou, falou para Elias que não ia chover. Elias foi lá, deu uma palavra de Deus, porque era um juízo sobre a terra, sobre aquela terra, naquela época, naquela ocasião. Deixa eu te falar uma coisa. O que nós precisamos tá com Deus. Olha só, Deus falou assim, ó, vai lá, se apresenta a Acabe que eu vou mandar a chuva. Então ele foi até Acabe, não sei quantos dias demorou para chegar lá, se apresentou. Aí lá no meio do caminho, Obadias estava guardando os profetas e tudo mais, e aquela monte de coisa acontecendo. Teve aquele confronto entre Elias e os profetas de Baal. Deus respondeu com fogo e tal. Depois disso tudo que aconteceu, presta atenção que a gente vai chegar no raciocínio. Depois disso tudo que aconteceu, Elias, no versículo 41, fala assim, ó, em seguida, 41, orientou Elias a Acabe, eis que agora pode subir, comer, beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Irmão, ele estava enxergando isso aqui de maneira espiritual. Nós já vamos entender por que ele estava enxergando de maneira espiritual, porque não tinha nem nuvem, nem nada. Não tinha. Presta atenção. Existem coisas na nossa vida que eu vou desvendar, eu vou descobrir em Deus. Olha só. Mateus capítulo 4, versículo 16. Jesus começou a pregar, né? E fala assim, né? No 16 vai falar assim, ó. Os que estavam na região da sombra da morte viram, os que estavam nas trevas viram a grande luz, e os que estavam na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então, Jesus começou a pregar. Irmão, a luz que nós precisamos, a direção que nós precisamos, está em Jesus. Se eu não buscar, eu não vou ver nada. E ainda vou ficar zangado, achando que as coisas de Deus não acontecem na nossa vida. Olha só. Presta bem atenção. O Elias, ele recebeu a direção de Deus, ó, se apresenta para o Acabe que eu vou mandar chuva. No meio do caminho aconteceu tanta coisa, porque do versículo 1 aqui até o versículo 41 aconteceu muita coisa. Ele vai falar lá com Obadias e tal, e aquela coisa toda. Depois se apresenta para o Acabe. Aí depois que se apresentou para o Acabe, tem lá o confronto dele com os profetas. Sabe o que isso quer dizer? Que muitas vezes
o que vai acontecer na nossa vida, tem um monte de coisa para resolver e para acertar, para que as coisas aconteçam. É isso mesmo. Às vezes, Deus deu uma promessa para mim e para você, e aquilo vai acontecer, é real. Só que nós estamos no mundo, querido, e precisa haver mudança e transformação. Essa é a primeira parte. As coisas vão acontecer, mas o que eu preciso está lá com Deus. Olha só. Depois que aconteceu tudo isso, ele fala assim: ó, Acabe, come, bebe e tal, que Deus, eu estou escutando um barulho de chuva. Ele estava escutando espiritualmente falando, crendo naquilo que Deus falou para ele, crendo e crendo no que Deus falou. Enquanto Acabe caminhava para o seu de jejum, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostrou-se, inclinou até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Então ordenou aos seus servos: sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. Ele subiu e disse: não há nada lá, Senhor. Mas ele ordenou: retorna lá, ao mesmo lugar 7 vezes. Irmão, presta bem atenção. O Elias deu uma palavra para o Acabe. Deus deu a palavra para o Elias, certo? Elias replicou aquela palavra para o Acabe. Depois que tinha acontecido um monte de coisa, depois que tinha resolvido. Só que o que aconteceu? Enquanto o Acabe foi comer e beber e se alimentar, o Elias foi lá para o monte buscar a Deus, querido. Cada um tem uma realidade. A minha e a sua realidade é buscar a Deus e pregar o milagre, a revelação, a direção que nós temos. É isso que nós precisamos fazer. Você acha que as coisas vão cair do céu? Querido, não cai, querida. Não cai do céu. Ah, eu não estou entendendo. O povo, aqui nessa ocasião, estava 3 anos, ó, algum tempo depois, no terceiro ano daquela severa estiagem, estava uma seca, o povo estava passando fome, necessidade, e não sabia por quê. Por que estava acontecendo aquilo tudo? Eles estavam seguindo outros deuses, outras religiões, e a coisa bagunçou tudinho lá. Até que teve o confronto de Elias com os profetas de Baal, Deus respondeu tremendamente com fogo. Irmão, o problema não está em Deus, o problema está em mim e em você. Não é em Deus que tem lá um desafio, não, é em mim e você que precisa resolver e acertar as coisas. Deus quer nos abençoar, Ele quer mandar chuva. O que representa a chuva? Representa prosperidade. Naquela época, a plantação, tem lá a plantação, tem comida, tem alimento, né? E tem trabalho consecutivamente e tudo mais. Deus quer me abençoar, quer trazer a revelação, o milagre que eu preciso, mas nós precisamos buscar. Enquanto um foi comer, o outro foi colocar o joelho, a cabeça entre os joelhos lá, ajoelhou, colocou o rosto em terra e foi buscar Deus. Quando nós entramos no quarto, falamos com Deus, a nossa recompensa vem? Claro que vem. Mas nós precisamos buscar a palavra, buscar a direção de Deus. Deus deu a palavra para ele, ele estava buscando, clamando. Foi lá, aconteceu um monte de coisa, até que o milagre, aquilo que Deus falou, se cumpriu. Presta atenção. Na 7ª vez, versículo 44, exclamou o servo: há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu: sobe e leva esta mensagem a Acabe: prepara o teu carro e desce antes que a forte chuva te impeça de vir. Olha só, depois que ele está lá orando, o menino sobe uma vez, aí né, sobe de novo, aí vai mais uma vez, vai de novo. Na 7ª vez, tá vendo uma nuvenzinha lá longe, do tamanho da mão de um homem. Aí Deus mandou a chuva. Irmão, o milagre vai acontecer, mas precisa alinhar as coisas. Eu preciso buscar em Deus, pegar a revelação que Deus vai nos dar e viver o milagre.
Ah, Deus não quer me abençoar. Claro que Deus não quer me abençoar. Eu estou aqui parado, não vou buscar a revelação que Deus tem, não vou pagar o preço. Sabe o que é pagar o preço? O pagar o preço é eu me dedicar em ouvir a voz de Deus. Deus vai falar em qualquer lugar, ele pode falar em qualquer lugar, ele pode se manifestar em qualquer lugar, não pode? Claro que pode. Deus usou até uma jumenta para falar com o profeta lá que estava com teimosia, o Balaão. Deus usou, a jumenta falou para ele, ó, você não me manda ir para lá, você não manda eu ir para cá, eu vou, mas tá cercando aqui. A jumenta estava enxergando o mundo espiritual e o cara não estava. Irmão, presta atenção que você precisa estar com Deus, vai buscar em Deus, ele vai dar a direção, ó Elias, eu vou mandar chuva, viu? Aí no meio do caminho tinha um monte de coisa lá para acertar, para resolver as coisas, consertar, e teve lá o combate e tudo mais. Deus se mostrou, se apresentou lá, respondeu a oração de Elias. Depois que consumiu o fogo, consumiu a oferta lá, a água e tudo mais lá, aí ele foi e falou: Ó, agora vai vir chuva. Irmão, Deus quer nos abençoar, o que eu preciso estar com Deus. E ele vai dar a revelação para as coisas acontecer. Continua aqui rapidinho. Ó, Daniel, capítulo 2, versículo 16. Diante disso, Daniel pediu para se apresentar diante do rei e rogou-lhe um prazo, a fim do qual ele daria ao rei a revelação que estava buscando. Então Daniel foi dispensado e, voltando para casa, relatou tudo o que ocorrera aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, né? Depois Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Então, ele pediu que suplicasse ao Deus do céu e que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim de que ele e os seus amigos não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Presta atenção. O que estava acontecendo? O rei tinha lá todo o poder, o domínio sobre eles lá na Babilônia. Olha só, ele estava escravo lá. Ele estava cativo naquela situação. Aí ele foi porque ele era um dos sábios, dos inteligentes lá, e o rei teve um sonho. Aí ninguém revelava o sonho. Mas aí sabe o que aconteceu? O Daniel foi lá falar com o rei. Ô rei, dá um tempinho para nós aí. Irmão, em nome de Jesus, ele foi falar com o rei, pediu um tempo. Quando ele voltou, o que ele falou? Ô Azarias, ô Misael, ô Ananias, vamos orar, porque o negócio está feio pro nosso lado aí. O rei quer matar todo mundo. Teve um sonho lá e o cara tá zangado. Vai matar todo mundo, vai descer a espada em todo mundo. É mesmo? Então vamos clamar a Deus. Começaram a clamar, irmão, presta bem atenção, a luta, o desafio jamais vai nos tirar da presença de Deus, mas vai nos levar para a presença de Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente entende que Deus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, a gente entende, está acontecendo alguma coisa, o que você vai fazer? Vamos clamar a Deus, está acontecendo tal coisa, vamos clamar a Deus, vai levar para perto de Deus. Agora, quando a gente está lá com a vida mansinha, sossegada, cuidado, cuidado, o diabo está trabalhando em alguma situação, a luta, o desafio é que Deus está nos chamando para perto, agradece aí, em nome de Jesus, entra na presença dele. Ele falou assim, ó Ananias, Azarias, Misael, vamos orar? Vamos clamar a Deus? Olha só, foram clamar a Deus. Ele pediu que, no versículo 19, então o mistério foi revelado a Daniel durante a noite por meio de uma visão. Daniel louvou a Deus do céu dizendo em aramaico. Aí ele vai falar lá, ele vai louvar a Deus. Aí no versículo 22 ele diz assim: revela mistérios profundos, enigmas ocultos, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Você está entendendo que o que nós clamamos, o que nós precisamos está em Deus? A revelação, o milagre, o povo precisava ali do milagre, a chuva. Enquanto Elias recebeu a palavra de Deus, as coisas precisavam ser ajeitadas, consertadas, alinhar as coisas. Depois aconteceu o milagre. Meu irmão, presta bem atenção. O que nós precisamos está em Deus.
Nem todo mundo está na mesma realidade. Uma pessoa pode hoje estar participando do churrasco e é de Deus, é coisa boa, vai lá, aproveita o seu churrasco. Mas tem um dia que a gente vai fazer o quê? Vai colocar o joelho entre as pernas, vai clamar a Deus e buscar a revelação de Deus. E vou te falar, todo dia nós precisamos fazer isso e clamar a presença de Deus, buscar a direção para aquele dia, para as coisas que vão acontecer. Por quê? Porque está em Deus. Ó, o rei ia matar todo mundo, mas o Daniel foi lá, falou com o rei deu um tempinho, eles foram orar, Deus deu a revelação. O que nós precisamos está em Deus, e Ele quer se mostrar a nós, mas nós precisamos buscar em nome de Jesus. Bora orar? Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos, Pai, te exaltamos pela tua presença, a tua graça e a tua misericórdia. Em nome de Jesus, estende as tuas mãos, Deus, diante de cada situação, abre a nossa mente. Papai, nós entendemos que aquilo que nós precisamos está em ti, Pai. A bênção, o milagre, a revelação, o mistério, Deus, que está escondido, aquilo que está em oculto, traz, Pai, para a luz, traz a revelação, nos dá a direção. Ô, papai, tem coisa que vira e mexe está acontecendo na nossa vida e nós não sabemos o porquê. Ô, Deus, mas não é porque o Senhor não quer falar, é porque nós não buscamos, nos dá, Deus, a disciplina para buscar e clamar, Deus. Nos dá, Deus, o compromisso de estar na tua presença, ô Senhor, e aprender no seu templo, Pai, aprender aquilo que o Senhor tem para nós, sabendo que o Senhor nos guarda em segurança diante de cada situação. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, em nome de Jesus, abençoa cada um, Pai. Ô Senhor, cobre com o teu poder e dá revelação, dá direção, o que nós precisamos está em ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.